Olá, povo de Deus, graça e paz, vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo com vocês aqui pela internet, para a gente poder compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. É uma grande oportunidade para nós termos esse canal aqui e poder de alguma forma contribuir para a sua vida, contribuir para o seu crescimento espiritual, contribuir para que você seja alimentado pela palavra de Deus nesses dias que nós estamos enfrentando todas essas dificuldades. Eu quero já te pedir, se você ainda não curtiu o nosso canal, curta o nosso canal no YouTube, compartilhe essa mensagem com alguém que precise. Isso vai nos ajudar muito a fazer o nosso canal crescer e a nos incentivar também a continuar gravando vídeo para vocês. Logo em breve vão vir outras maneiras de nós estarmos trazendo mensagens com tempo mais curto de mensagens, e nós estamos trabalhando para poder de alguma forma disseminar e fazer com que a palavra de Cristo chegue a todos os lugares. Então para nós é um privilégio estar aqui mais uma vez. Quero agradecer você que está nos ouvindo, você que sempre está aqui participando com a gente, nossos irmãos da Eclésia que não estão podendo participar conosco nos cultos, pessoal do grupo de risco, aqueles que têm filhos que são recém-nascidos, que nasceram há pouco tempo, as nossas crianças também, que não têm participado conosco em função de toda essa dificuldade que nós estamos vivendo nesses dias. Creio que em breve esse tempo vai passar, creio que em breve nós vamos estar reunidos, crescendo como nunca, como igreja do Senhor, pois eu sei que Deus ainda tem esse propósito poderoso da sua igreja na terra, sendo luz para esse mundo e sal para essa terra. Então, para nós é um grande privilégio. Quero agradecer os irmãos lá do Ceará que têm nos assistido, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Curitiba, do interior de Minas Gerais, tantos outros lugares que têm nos dado feedback. E eu creio que vai ser um tempo precioso. No domingo passado, infelizmente, nós tivemos um problema técnico com o nosso vídeo e o áudio não ficou legal. E eu decidi no coração compartilhar a mesma palavra, né? Lógico que Deus ele fala de várias formas, de várias maneiras. A mesma palavra ela pode ser aplicada várias vezes. Eu mesmo preguei essa palavra naquele domingo aproximadamente 3 vezes. Foi 3 vezes que eu preguei a mensagem e completamente diferentes. Porque o Espírito Santo ele não é limitado, ele não fica preso a uma condição, né? Então, à medida que nós vamos desenvolvendo, né, a meditação da palavra, o Espírito ele vai acrescentando coisas na nossa vida, e eu espero que seja assim com você, né? Então você pode estar ouvindo essa palavra nesse domingo e daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ouvir essa mesma palavra e ela aplicar de uma forma diferente na sua vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. O escritor aos Hebreus diz isso. Então eu decidi fazer a mesma mensagem, gravar a mesma mensagem. Lógico que vieram outras inspirações, provavelmente eu vou usá-las hoje, então não vai ser a mesma mensagem que eu preguei no domingo passado no culto de ceia. Mas é um tema muito importante para nós nesses dias, é como agir em meio às pressões, ou como agir sobre pressões, né? A gente está vivendo dias de muita dificuldade, muitas lutas, de muitas tribulações, e a Bíblia é clara em não nos isentar das pressões, em não nos isentar das aflições, pois nós vamos precisar passar por elas. Eu não digo para você que nós devemos buscar sofrimento, mas o sofrimento ele faz parte da vida do ser humano também, e ele tem um significado, ele tem uma importância. Tiago diz em Tiago 1 que nós devemos estar alegres por passar por tribulações, né? Tem de motivo de alegria em passardes por tribulações, porque a tribulação ela produz em nós perseverança, e a perseverança tem uma ação completa, né? Ela vai gerar em nós uma integridade, ela vai gerar em nós uma maturidade. Então não é que nós vamos sair por aí buscando sofrimentos, mas em meio a tudo isso, em meio à pressão, em meio às dificuldades, a gente conseguindo administrar todas essas coisas, elas vão gerar crescimento em nós. De fato, eu vou falar sobre como não agir também em meio às pressões, mas eu quero que você entenda que no momento de dificuldade que você está enfrentando, talvez, nessa pressão que você esteja enfrentando, você precisa entender que Deus ele sempre vai te dar graça para poder suportar
e vencer essas dificuldades. Nós temos Deus conosco, Deus Emanuel, aquele que está cooperando para o bem daqueles que o amam. Ou seja, mesmo que a gente passe por essas lutas, que a gente passe por essas pressões, nós temos o auxílio de Deus, nós temos o refúgio em Deus, nós temos o socorro em Deus. Ele é o nosso escudo. Então, nós estamos protegidos por Deus. Então, o sofrimento ele vai gerar maturidade, ele vai gerar em nós resiliência. Então, a resiliência ela justamente funciona dessa maneira. É você, em função de uma dificuldade, não desistir, continuar sendo perseverante. É se manter no foco, é se manter na mesma visão, é prevalecer, né? Permanecer firme. Fé também funciona dessa forma. Fé é a firme convicção, mas fé é permanecer firme em um lugar, em algo, em alguém, no nosso caso, em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por nós. Então, eu quero falar sobre agir em meio às pressões. Mas antes da gente começar diretamente no texto, ou nos textos que nós vamos falar nessa noite, eu gostaria de pedir para você reunir a sua família, vamos orar e vamos agradecer a Jesus por mais esse dia. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, de alguma forma comunicando a Tua palavra, fazendo com que essa palavra chegue a essa casa, a essa família, a essa pessoa que tanto precisa ouvir, que tanto precisa ser alimentada nesses dias. A Tua palavra é o pão, a Tua palavra, ela nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos mantém pé, ela nos mantém firmes em meio às tempestades, em meio aos ventos fortes que batem sobre a nossa casa. Nós estamos firmando a nossa vida sobre a Tua palavra, Senhor. E nós te agradecemos pelo Teu amado e doce Espírito Santo, que faz com que essa palavra gere revelação em nós e faz com que essa palavra gere vida em nós. Obrigado, Pai, por essa grande oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 11 ao verso 13. Eu quero usar aqui aquilo que Paulo está dizendo que serviria para nós como exemplo, a própria vida do povo de Israel ou do povo hebreu. Paulo, durante todo esse capítulo, 1 Coríntios, capítulo 10, ele vai falar sobre a narrativa ou a trajetória do povo hebreu da saída do Egito até a Terra Prometida. Sabe, não foi um tempo tão fácil assim. A gente lê nas Escrituras e parece que é um filme, né? Parece como um filme, uma história de um filme. E que sempre as coisas vão acontecer de maneira que sempre vai tudo dar certinho e não vai acontecer nada de errado. Mas na realidade a gente vai ver que a própria vida ou a própria narrativa, a trajetória do povo hebreu serve como exemplo para nós, para que nós não venhamos a cair também ou não venhamos a errar. Então Paulo ele vai falar que esse povo ele bebeu da água espiritual que é Cristo, mas nenhum deles agradou a Deus, né? Em função da maneira como que eles agiram. E essa maneira como que eles agiram foi em momentos de pressão. Eles tomaram decisões erradas, eles tomaram atitudes erradas, isso de alguma forma desagradou a Deus. Sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo nesses dias, nós precisamos manter a nossa fé firmada no Senhor, nós precisamos continuar confiantes no Senhor, nós precisamos continuar elevando os nossos olhos para os montes, sabendo que de lá virá o nosso socorro, que de Deus vem o nosso socorro. Murmurar não vai resolver o seu problema, questionar a Deus não vai resolver o seu problema, ficar buscando, nesses momentos de pressão, a gente tende a colocar a culpa nos outros em função da perca de emprego, em função do isolamento social. Então a gente está sempre de alguma forma tentando administrar de forma errada esses momentos de pressão. E eu quero já te deixar alerta que nós vamos viver esses momentos de pressão em muitos momentos da nossa vida. Você pode estar vivendo esse momento de pressão na sua vida financeira, na sua vida emocional, no seu relacionamento como pais, como casais também nesses dias, no seu emprego. Então você pode estar sofrendo pressão em muitas áreas da sua vida, mas eu sei que a palavra de Deus ela pode nos ajudar a administrar esses momentos de pressão. Ela pode fazer com que esse momento de pressão
faça com que a gente cresça ao invés da gente se arrepender de tomar atitudes erradas. Então Paulo ele vai escrever 1 Coríntios 10, do verso 11 ao 13, ele vai dizer o seguinte: essas coisas aconteceram a eles quem? Ao povo hebreu, como exemplo e foram escritas como advertência para nós. Então note que a Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito relacionado ao povo hebreu serve também de exemplo, mas também de advertência. A palavra de Deus ela tem essa capacidade de nos advertir quando nós estamos indo para um caminho errado, indo para tomar uma decisão errada. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós temos um alerta sempre que quando nós vamos fazer algo que não é da vontade de Deus. Nós vivemos agora uma vida no Espírito. Nós temos o testemunho interior. Então nós temos a capacidade agora de discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é bem e aquilo que é mal. Então a palavra de Deus ela serve como advertência para nós. E ele continua escrevendo: sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ou aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Por quê? Porque nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos, porque nos momentos de pressão nós somos tentados a tomar atitudes que podem fazer com que a gente, ao invés de avançar e crescer e ser bem sucedido, a gente vai retroceder e pode até cair. E é isso que Paulo está dizendo. E ele diz: e não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Paulo ele continua dizendo o seguinte: não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. Uma coisa que eu queria colocar aqui e deixar bem claro, sabe, a tentação em si ela não é o pecado. O problema é quando nós damos lugar a essa tentação, porque todos nós somos tentados. Se a tentação fosse o pecado, Jesus teria pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então, nesses momentos de pressão, nós somos tentados. E nós somos tentados em várias áreas da nossa vida. Não somente pela circunstância, mas até mesmo o próprio inimigo da nossa alma. Ele pode nos tentar a sair da vontade de Deus. A gente vê Jesus, por exemplo, indo para o deserto, impelido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ou seja, então a tentação ela não vem de Deus, né? A tentação ela vem da própria cobiça do homem, ela vem dos próprios maus desejos do homem, né? Dos desejos desenfreados, Tiago vai dizer isso, né? Dos maus desejos dos homens. Então, dando lugar a essa tentação, ela gera o pecado e, consequentemente, a morte. Ou seja, então você pode estar sendo tentado em muitas áreas da sua vida, pressionado em muitas áreas da sua vida, mas cabe a você administrar isso, cabe a você, através da ajuda da palavra, da ajuda do Espírito Santo, da ajuda de Deus, suportar todas essas coisas. Então Paulo está dizendo: olha, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas ele continua dizendo: e Deus é fiel. Então nós podemos contar com Deus nesses momentos que nós estamos vivendo de pressão. Talvez você está nesse momento agora sendo tentado a tomar uma decisão que não está gerando paz no seu coração, que não está gerando, de alguma forma, uma tranquilidade para você. Eu quero dizer para você, Deus ele continua sendo o mesmo. Deus não é Deus de confusão. Se você está sendo tentado a tomar uma decisão com tanta coisa, de alguma forma, fazendo com que você não tenha paz no seu coração, pondere, pare, respire, olhe para a palavra, leia a palavra, busque a ajuda do Espírito Santo. Aquele que o Senhor Jesus diz: busque e vocês acharão. Tiago diz: se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente àqueles que o pedem, mas peçam sem duvidar. Então talvez o que você precisa agora, ao invés de tomar essa decisão, é buscar a Deus, é buscar o Senhor, é tomar essa decisão no tempo certo, da maneira certa, da forma certa. E ele diz: Deus é fiel e Ele não permitirá. Deus ele não vai permitir que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Então, se você está enfrentando essa pressão agora, eu quero dizer para você, você tem capacidade de enfrentá-la, você tem capacidade de administrar tudo isso até sair do outro lado
vencedor sobre essa área da sua vida, vencedor sobre essa circunstância que você tem se levantado contra você, sobre esse tempo, sabe? Nós estamos vivendo agora, muitas coisas mudaram radicalmente na nossa vida, né? O nosso tempo, dentro de casa, o trabalho, tantas coisas mudaram assim, a gente estava de uma maneira e agora todas as coisas mudaram. Parece que o mundo está de cabeça para baixo. Mas sabe de uma coisa? Tente olhar para tudo isso com uma ótica diferente. Como eu disse para você, a tribulação gera perseverança e a perseverança tem uma ação completa. Então, se você permanecer firme, se você permanecer confiante no Senhor, você de alguma forma vai tirar ensinamentos de tudo isso que você está vivendo, você vai tirar, vai gerar maturidade em você, vai gerar crescimento em você. E Paulo ele continua dizendo, olha, vocês não são tentados além do que vocês podem suportar. Por quê? Porque Deus ele é fiel. Ele diz, mas quando vocês forem tentados, a Bíblia não está dizendo que nós estamos isentos de tentação. E as pressões vêm para isso. A pressão ela vem para nos mover. Agora, ela pode nos mover na direção certa ou pode nos mover na direção errada. Depende de quem você vai ouvir, depende de como você vai ouvir, depende de como você vai agir, depende em quem você vai confiar. Então, todas essas coisas, nós vamos falar um pouco sobre elas aqui. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo, Deus, Ele mesmo, providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então Deus sempre tem uma forma de nos ajudar a suportar essas tentações. Agora, falando sobre como agir sobre pressão, ou como agir em meio às pressões nesse mundo, em função desses dias que nós estamos vivendo, eu quero apontar primeiro para você como não agir em meio à pressão. Eu quero usar aqui hoje, de uma maneira diferente das outras vezes que eu usei esses textos, eu quero usar 3 exemplos, e são exemplos de homens que são citados na Bíblia. No Novo Testamento, Moisés, Abraão e Elias é citado várias vezes, lógico, além de Davi e tantos outros homens, mas esses 3 eles são citados várias vezes na Bíblia. E quando a gente olha para a vida de fé desses homens, para a vida de relacionamento com Deus, nós ficamos impactados. Mas sabe, Deus ele não esconde o erro desses homens. Deus não coloca debaixo de um tapete os momentos de fragilidade, os momentos de destemperamento, os momentos de decisões erradas, justamente para servir como exemplo para nós e como advertência para nós. E falando, por exemplo, de Moisés, quando a gente vê a trajetória de Moisés, né, a maneira como que Moisés se relacionava com Deus, a maneira como que ele conduziu o povo até próximo a Canaã, né, nós vamos ver que em função de um momento de pressão, ele toma uma decisão errada, mas a gente vê tantas coisas maravilhosas, né? Quando a gente vê Jesus vindo, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, João dizendo isso em João capítulo 3, a lei foi dada por Moisés, mas Jesus veio com graça e verdade, ou seja, então abaixo de Jesus para o povo hebreu vinha Moisés, né, como aquele que tinha trago a lei, né, os preceitos, também Abraão como pai da fé desse povo, e Elias como um profeta, né? Tiago vai falar sobre Elias, então tantos outros lugares que falam sobre esses homens, mas falam também sobre atitudes que eles tiveram em momentos de pressão que não foram bem sucedidas. Eu queria usar alguns exemplos. Primeiro, eu quero usar o próprio Moisés como exemplo para nós de como não agir em meio às dificuldades, às pressões. A gente sabe que Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, ou seja, um clamor do povo subiu até o Senhor, e Deus, depois de 40 anos que Moisés tinha fugido do Egito, chama Moisés. Moisés é resistente, mas acaba cedendo ao chamado de Deus, à vontade de Deus, e ele volta para poder, de alguma forma, ser o libertador daquele povo. E a gente vê tantos sinais e maravilhas acontecendo, né? A gente vê o mar
se abrindo em meio àquela multidão de pessoas, aproximadamente 2 milhões de pessoas, e aquele povo atravessando o mar. E aí começa uma trajetória de Moisés levando esse povo até o deserto para chegar à Terra Prometida. Mas só que nesse intervém dessa caminhada entre o Egito até a Canaã, o povo, em alguns momentos, pressionou demais a Moisés. A gente vai ver, por exemplo, no livro de Números, Números capítulo 13, por exemplo, quando Moisés ele levanta os 12 espias para poder espiar a Terra Prometida, por exemplo, a gente vê que eles vão, observam a terra, observam o povo que está naquela terra, trazem de lá frutos daquela terra gigantescos, coisas que de fato eram como Deus tinha prometido, que a terra manava leite e mel. Eles voltam, mas dos 12, 10 trazem um relatório negativo, dizendo que o povo daquela terra era muito mais valente, muito mais forte, muito maior do que eles, que eles eram como gafanhotos em meio àquele povo. A gente vê que somente Josué e Caleb permanecem posicionados na promessa de Deus, dizendo, olha, nós vamos permanecer e se nós enfrentarmos esse povo, essa terra será nossa como Deus prometeu. Mas a gente vê que esses 10 outros espias levantam um relatório negativo e o povo, em Números capítulo 14, começa a questionar a Moisés e a murmurar, dizendo, olha, para que você e Deus nos trouxe para esse deserto, para nós morrermos a fio da espada, antes de nós tivéssemos morrido no Egito, antes de nós tivéssemos permanecido no Egito. Nós vemos também em Êxodo capítulo 15, no verso 22, quando o próprio povo atravessa e chegam em Mara e as águas ali não eram águas boas para se beber, porque eram amargas, e o povo mais uma vez questiona, mais uma vez murmura, pressiona Moisés a conversar com Deus. Os questionamentos que eles tinham, eles levavam a Moisés era pressionado a ir até Deus. Então a gente vê tantas situações complexas, mas eu queria que você abrisse comigo lá em Números capítulo 20. Números capítulo 20. E olha só, no momento de pressão, o que a gente não deve fazer. Números capítulo 20, verso 1. Números capítulo 20, verso 1. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada, não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Olha só o questionamento desse povo. O povo era sustentado por Deus, foi tirado por Deus com mão poderosa do Egito, mas continuava reclamando. Mas essa pressão ela vinha primeiro para Moisés. Moisés ouvia esses questionamentos. E talvez nesses dias você está ouvindo tantas coisas, tantos questionamentos, tanta pressão, contas chegando e você não tendo condições como pagar, as coisas acontecendo, momento de pressão, momento de angústia, né? Continua dizendo aqui a Bíblia, Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, eu acho importante esse aspecto da palavra de Deus mencionar, que nesses momentos, quando Moisés era pressionado, ele ia buscar de Deus a sabedoria de como agir, né? E a Bíblia vai dizer o seguinte, e o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes.
com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Ou seja, Deus tinha dado uma ordem para Moisés falar para a rocha. De fato, aquela rocha representa a Cristo, né, que foi espancado, né, e saiu dele virtude, saiu dele água, né, essa água que representa a vida de Cristo em nós. Mas nesse momento de pressão, Moisés ele sucumbiu. Ele tinha ouvido uma mensagem de Deus, ele buscou a Deus. Mas no momento de pressão, ele chama aquele povo e diz: povo rebelde. Deus já tinha dado direção para ele: olha, fale a rocha e vai sair água para esse povo beber e para os animais beberem. Mas Moisés, no ímpeto, bateu na rocha 2 vezes. Ou seja, nos momentos de pressão, se nós não conseguirmos administrar aquilo que Deus tem falado para nós, até aquilo que deveria ser bênção pode se tornar uma maldição para a nossa vida. Se nós não agirmos da maneira como que Deus está nos instruindo a agir. Sabe? Moisés era para ter levado esse povo até a terra prometida, mas ele morreu antes de entrar naquele lugar. Por quê? Por causa do seu ímpeto de agir em meio à pressão, ao invés de ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus estava dizendo para ele fazer, ele fez de uma maneira equivocada, de uma forma equivocada. Muitas das vezes, nesses momentos de pressão, é gerado dentro de nós ambientes conturbados, ambientes onde a gente não consegue raciocinar, não consegue agir pelo Espírito e a gente quer agir pela razão, e a gente quer agir da nossa forma, fazendo com o nosso braço, e essa maneira não é a maneira de Deus agir. Né? Primeiramente, nós vamos ser comunicados pelo próprio Espírito de como agir, de como viver, porque todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8 vai dizer isso. Então nós precisamos ter paz no nosso coração para nós tomarmos essas decisões. Nós não devemos agir por ímpeto ou somente pela razão ou por aquilo que nós estamos vendo. Se você é um cristão, você não vive por vista, mas você vive por fé. Eu sei que pode parecer muito difícil tudo isso que você está vivendo agora. Mas talvez a melhor maneira de você agir é fazendo como Deus está direcionando para você fazer. Mesmo que isso aparentemente possa parecer ser loucura para os outros, possa parecer ser algo difícil de entender, mas é melhor você ficar com aquilo que Deus está dizendo para você fazer. A Bíblia diz que ninguém é tentado além do que pode suportar. Moisés ele poderia ter suportado isso. Moisés ele poderia ter de alguma forma feito como Deus ouviu, como Deus falou para ele, mas ele decidiu bater na rocha, ele decidiu fazer da maneira dele. Aqui, evidentemente, Moisés tem o seu lugar na palavra de Deus, eu não estou aqui desmerecendo a vida de Moisés, mas eu estou dizendo que em momentos de pressão, nós precisamos ficar com aquilo que Deus está falando, e não aquilo que nós estamos vendo como razão, ou como aquilo que os nossos olhos estão, de fato, vendo à nossa frente. Um outro exemplo que eu quero usar é o exemplo de Abraão. A gente conhece bem a história de Abraão e sabe que Abraão ele saiu da cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra. Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu Deus dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando a gente vê Abraão dando esses passos de fé, nós vemos que era algo maravilhoso, porque Abraão estava saindo da sua terra, da sua condição financeira. Abraão já era um homem bem-sucedido, era uma cidade, na sua época, uma cidade muito boa, Ur dos Caldeus, né? Já tinha uma ciência bem desenvolvida, era uma cidade desenvolvida, mas sai para um lugar que ele ainda não tinha visualizado naturalmente, mas no espírito ele já sabia, ou na promessa ele já entendia que era uma cidade celestial. Então aquilo que Deus tinha anunciado a Abraão era que ele seria também pai de multidões, que ele teria uma descendência. E a gente sabe, por exemplo, que
Deus fala para ele em Gênesis 12, em Gênesis 13, Deus ele fala para ele, olha, a sua descendência será maior do que a areia do mar. E Deus ele vai declarando isso sobre a vida de Abraão, mas o tempo vai passando, as coisas vão, de alguma forma, não acontecendo aos olhos naturais. E eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis capítulo 15. Quero mostrar para você essa aliança que Deus faz com Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 1, a Bíblia diz, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é o Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Note que Deus ele faz uma aliança com Abraão, e Abraão vem com esse questionamento, mas como eu posso ter uma aliança contigo se eu não tenho descendentes? O meu descendente será o meu servo? E no meio desse questionamento que Abraão faz com Deus, porque Deus já tinha falado com Abraão, se você ler Gênesis capítulo 13, por exemplo, que ele teria uma descendência. E Abraão estava com expectativas, esperando essa promessa se cumprir, esperando essas coisas acontecerem. Mas à medida que o tempo ia passando, a pressão começava a aumentar ainda mais. Onde está o meu descendente? Como vai vir? Eu estou ficando velha, minha esposa é estéril, e essas coisas não estão acontecendo. A Bíblia diz que Abraão creu. A Bíblia diz que Deus disse a ele que o descendente dele não seria um servo, não seria um escravo, mas seria filho dele, da sua família. Ele geraria esse filho. A Bíblia diz que Abraão creu nessas coisas. Isso foi lhe imputado como justiça. De fato, quando Abraão ouve isso e ele pega pela fé, isso é imputado a ele por justiça. Por isso que nós vivemos pela fé, o justo vive pela fé. Mas a gente sabe que à medida que as coisas não vão acontecendo, talvez você tenha uma promessa de Deus agora, ou já tenha há muito tempo essa promessa de Deus e as coisas ainda não aconteceram, e você está sendo pressionado a tentar, de alguma forma, ajudar a Deus a fazer com que essas coisas aconteçam. Eu quero dizer para você, a melhor ajuda que você pode dar para Deus é continuar crendo na promessa. É continuar crendo na palavra de Deus. É continuar crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não é querer fazer com o seu braço. Não é querer fazer da sua maneira. E a gente vai ver aqui em Gênesis capítulo 16, que após 10 anos dessa promessa, Abraão já morando em Canaã, vem Sarai e diz para ele o seguinte, Gênesis capítulo 16, verso 1, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele a possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você, respondeu Abraão a Sarai. Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Note que eu disse, em Gênesis 15, Deus disse que o filho não seria um servo. O filho não seria um escravo. Paulo faz essa menção lá em Gálatas, né, do filho da escrava e do filho da livre, apontando para a lei e para a graça. Mas, de fato, apontando para a lei como o nosso mérito, né, aquilo que nós fazemos para ser abençoados. E a graça, aquilo que Deus fez para nos abençoar. Na lei é assim, nós praticamos
para recebermos na graça, nós recebermos sem merecer. Agora, aqui a gente vê mais um exemplo de como não agir em meio à pressão, né? Sarai, ela incentiva Abrão a fazer no seu braço, a fazer na sua força, a dar uma ajuda para Deus, dizendo, olha, a gente não tem capacidade, a gente não tem condições, esse Deus ele prometeu, mas pelo jeito isso não vai acontecer, então pega a minha serva. E a gente sabe que quando a gente toma decisões, não filtrando aquilo que nós estamos ouvindo, se isso está baseado naquilo que Deus tem falado conosco, tem colocado dentro do nosso espírito, isso pode gerar consequências para a nossa vida. Então devemos ter cuidado em meio à pressão, devemos saber quem nós estamos ouvindo, né? Nesse caso aqui não foi bom Abraão ter ouvido a sua esposa, né? Eu falo muito na igreja que é bom, se a gente não está conseguindo ouvir o Espírito Santo, que a gente deve ouvir a nossa esposa, mas a nossa esposa ela também tem que estar alinhada com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Quando você tem uma esposa que edifica a sua casa, que é uma mulher sábia, tudo aquilo que ela vai falar para você vai apontar para um destino em Deus, vai apontar para um destino e para um propósito em Cristo. Aqui nesse caso, não foi uma boa ideia Abraão ouvir Sarai. Houve ele gerou um problema que gerou um problema para gerações e gerações, né? A gente sabe que esse povo agora de Ismael, o povo da Arábia, né, que tem sempre esse problema com o povo de Israel, então é uma guerra, né? Os muçulmanos contra os judeus. Então olha para você, por causa de uma decisão, no meio de uma pressão, porque ele ouviu a sua mulher, que não foi guiada por Deus a fazer aquilo, então nós devemos tomar cuidado, que nos momentos de pressão nós precisamos entender que essas decisões podem gerar consequências para toda a nossa vida. Tá? Talvez você tomou decisões na sua vida no meio de pressão e agora você vai precisar administrar todas essas coisas. Você vai precisar, de alguma forma, para a sua vida toda talvez, ter que administrar isso da melhor maneira possível. Não vai adiantar você fugir, não vai adiantar você correr, porque você já tomou a decisão e você vai ter que enfrentar como homem, como mulher, aquilo que você decidiu no seu coração, porque você não quis ouvir quem você deveria ouvir, que era Deus, né? Então, mas independente do que você esteja vivendo agora, eu quero dizer para você, Deus tem sempre uma ajuda, um escape, né? Você não vai ser tentado além do que você possa suportar. Se você foi pressionado ao ponto de tomar essa decisão e agora é uma decisão para toda a vida, Deus mesmo assim vai ajudar você a romper, vai ajudar você a viver nessa situação, tirando a melhor maneira possível de se viver sobre ela. Amém? Agora, se você ainda está num tempo de pressão, ainda não tomou essa decisão e está ouvindo muitas vozes, mas está deixando de lado aquilo que é a vontade de Deus, eu quero dizer para você, continue com a vontade de Deus. Confiar nele, confiar em Deus e não abreviar ou pegar atalhos para ver suas promessas concretizadas. Sabe, Abraão tinha 10 anos, já estava em Canaã, mas Abraão só foi ter Isaac 25 anos depois da promessa. Não adiantava Abraão tentar pegar atalhos, tentar abreviar o tempo. Abraão tinha que continuar aguardando no Senhor, crendo no Senhor. Lá em Romanos capítulo 4, Paulo escreveu que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, sabendo que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Por isso que eu estou dizendo para você, essas histórias, elas servem como advertência para nós. O desejo de Deus é que nós acertemos, mas em momentos de pressão a gente pode ser tentado a errar. Mas mesmo que nós erremos, Deus ele sempre vai estar disposto a nos ajudar a vencer e a romper. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão teve Isaac, o filho da promessa, o filho da livre, o filho da graça, e hoje nós estamos aqui por causa disso, porque ele continuou crendo, ele continuou crendo em Deus e na sua palavra. Mas não tente pegar atalhos, não tente abreviar as coisas, continue se mantendo. A pressão está demais, pastor, está muito difícil para me suportar. Você pode suportar porque Deus, ele é fiel e ele pode te dar um escape. E por último, usando Elias como exemplo de como não agir em meio às pressões,
Sabemos que a vida de Elias é uma vida extraordinária, de muitos milagres, de muitas coisas grandiosas. Mas Elias também era um homem como nós, Tiago diz isso. E era tentado também, né? Mas ele orou por 3 anos e 3 anos e meio não choveu, e depois a chuva veio por causa da oração. E a gente sabe que em Gênesis capítulo 18, Gênesis não, perdão, 1 Reis capítulo 18, houve aquele cenário, daquele desafio que Elias fez no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, os profetas de Jezabel. E ali Deus responde a Elias com fogo consumindo o holocausto e faz com que todos aqueles profetas caiam em descrença no meio do povo, e aqueles profetas são mortos a fio da espada. Só que acontece que Jezabel fica sabendo de toda essa situação e faz com que ele envia um mensageiro a Elias dizendo: olha, da mesma maneira que aconteceu com os meus profetas, eu vou fazer com você, eu vou te matar. E em 1 Reis capítulo 19, verso 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Note que no momento de maior pressão, no momento onde ele se viu sem saída, porque agora era Jezabel que estava perseguindo Elias. De fato, Elias viveu sob pressão durante muito tempo, porque ele era um profeta de Deus. E no Antigo Testamento os profetas muitas das vezes não eram benquistos, porque eles anunciavam um arrependimento. Normalmente quando o profeta era levantado era para dizer para o povo se arrepender dos seus pecados, é para dizer para que eles se voltassem para Deus. E essa mensagem nem sempre era muito agradável àquelas pessoas que estavam ouvindo, porque elas estavam desviadas. Então Elias ele orou durante 3 anos e ficou sem chover, como uma maneira de julgar o pecado daquele povo, porque eles tinham se desviado de Deus, né? Então Elias já vivia sob pressão. A gente vê que o povo tinha se desviado tanto que Elias chega a dizer: olha, vocês não podem permanecer com a mente de vocês dividida, né? Vocês precisam tomar uma decisão. E nem sempre ouvir essas coisas é muito bom. E isso gera pressão para aquele que está falando. Então ser profeta não é algo tão fácil, né? Não é algo tão bom como nos dias de hoje, que os profetas falam aquilo que a gente quer ouvir, né? Esses profetas mesmo de Jezabel anunciavam aquilo que ela queria ouvir, né? Os profetas de Acabe. Mas de qualquer forma Elias já vivia sob pressão, mas agora a pressão aumenta e Elias ele toma uma decisão de tentar fugir. E a gente não deve agir dessa maneira. Não adianta a gente tentar fugir daquilo que está sobrevindo sobre a nossa vida. Nós precisamos, de alguma forma, sermos corajosos. É tão bom saber que a palavra de Deus ela nos gera ânimo, que a palavra de Deus gera em nós coragem. Quando a gente vê em tantos outros textos a Bíblia dizendo: tenha bom ânimo, tenha coragem, né? Jesus diz isso. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Deus diz para Moisés: tenha coragem. A gente vê aqui, por exemplo, nessa postura de Elias em fugir para o deserto, em pedir a Deus a morte, porque já não aguentava mais aquela pressão. E a gente vê um anjo chegando para ele, oferecendo pão e oferecendo água, que significa alimento para fortalecimento. E nos momentos de pressão, ao invés de nós fugirmos, Deus ele vai nos dar ânimo. Eu quero dizer isso para você: não tente fugir,
busque de Deus ânimo. Não tente fugir, busque de Deus força. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus vai fazer por você. Deus ele vai dar ânimo para você. Deus ele vai dar força para você. Você vai ser resiliente nesse tempo de pressão e você vai romper com muitas coisas na sua vida. Mas Elias ele foge, ele pede a morte, Deus o anima, mas mesmo assim ele vai para uma caverna, ele vai se esconder. Em momentos de pressão nós somos tendenciosos a esconder, a nos esconder. Sabe, não adianta. Deus ele vai nos achar. O Salmo 139 diz que se nós fizermos a nossa cama nas mais profundas, na profundeza, ali o Espírito de Deus está. Se eu subir para os mais altos céus, ali Deus está. Então Deus está em todos os lugares e Deus ele está te vendo agora. Não adianta você tentar se esconder, não adianta você pedir a morte, não adianta você dizer para Deus, olha, você pode até dizer para Ele, eu não aguento mais, mas espere de Deus uma resposta de ânimo, não uma resposta que vai desencorajar mais você. Deus ele vai te encorajar. Deus ele vai te dar pão e ele vai te dar água. Deus ele vai fortalecer você. Deus ele vai fazer você se levantar e vai fazer você agir. Então não corra, não se esconda, não tenha medo, tenha coragem, seja forte, se atente para a palavra, se atente para aquilo que Deus está falando e você vai conseguir romper com todas essas coisas. Agora eu quero usar o exemplo de Jesus. O exemplo do Senhor Jesus. Sabe, nós usamos aqui, eu poderia falar sobre a vida de Paulo. Paulo, ele chega a dizer em muitos momentos, depois de Jesus, eu acho que o apóstolo Paulo no Novo Testamento é o que mais sofreu perseguições. Ele mesmo diz em 2 Coríntios 4, em todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Porque Paulo sabia que existia um poder que operava dentro dele, um tesouro em vasos de barro. Paulo, ele se converte, ele ouve do próprio Senhor dizendo, você é um vaso escolhido para sofrer pelo meu nome. Então Paulo ele sabia que ele iria enfrentar muitas perseguições. Paulo ele enfrentou traições, cadeias. Paulo ele enfrentou tantas dessas coisas. Em 2 Timóteo capítulo 4, por exemplo, quando Paulo fala para Timóteo vir ter com ele diz que olha que no meu primeiro julgamento ninguém esteve comigo, mas Jesus estava comigo. E ele me livrou da boca do leão. Então Paulo ele tinha convicção no coração de que Deus ele sempre estava com ele, que Jesus sempre estava com ele, fazendo com que ele suportasse os açoites, as traições, os falsos apóstolos, os naufrágios e tantas outras coisas. Paulo ele chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 12, por exemplo, que para que ele não se exaltasse das revelações que ele tinha recebido, foi-lhe dado um espinho na carne, a qual ele orou 3 vezes pedindo a Jesus que o tirasse. Mas Jesus disse para ele, olha, a minha graça te basta. Então Paulo ele reflete nisso e diz, olha, por isso eu me alegro nas tribulações, sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Paulo ele sabia muito bem como lidar com as pressões e tratar com as pressões, mas eu quero usar aqui a vida de Jesus, que foi aquele que enfrentou a maior pressão por amor a nós. Sim, Jesus enfrentou a maior pressão por amor a mim e a você. E lá no jardim do Getsêmani, em Mateus capítulo 26, do verso 36 a 41, eu queria que você abrisse lá comigo. Getsêmani chama lugar de prensa, né? Justamente o lugar onde Jesus foi mais pressionado, ao ponto de transpirar pelos seus poros sangue, por causa da pressão. Sabe, Jesus ele tinha foco, ele sabia que ele morreria naquela cruz, mas a pressão maior era ser distanciado do Pai, separado do Pai, porque ele receberia sobre o seu corpo os nossos pecados. Mas eu queria aprender alguma coisa com Jesus aqui com você nessa noite. Nós aprendemos sobre esses 3 aqui, sobre Moisés, Abraão e Elias, como não agir em meio às pressões. Mas Jesus vai nos ensinar como agir em meio às pressões, sobre as pressões. Então Mateus 26, verso 36 a 41 diz assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro
e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Por quê? Porque momentos de pressão geram em nós tristeza. Porque em momentos de pressão, a angústia pode vir. Jesus, ele era homem. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas graças a Deus ele não pecou. E ele aprendeu pela obediência naquilo que sofreu. Em Hebreus capítulo 5 vai dizer isso. Ou seja, então o sofrimento de Cristo fez com que ele fosse aperfeiçoado na sua obediência. Então Jesus, ele nos ensina que mesmo nesses ambientes de pressão, se nós permanecermos obedientes à vontade de Deus, nós seremos aperfeiçoados, nós sairemos de alguma forma fortalecidos. Mas Jesus sofreu. A Bíblia diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Por quê? Porque a pressão faz isso. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou-lhe a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Note que nós podemos aprender aqui 3 coisas importantes com Jesus. A primeira delas é que as pressões, de fato, vão gerar em nós, em muitos momentos, tristeza e angústia. Mas a melhor coisa a se fazer nesse ambiente é buscar a Deus, orar. Pode parecer óbvio, mas em muitos momentos de pressão nós não oramos. Em muitos momentos de pressão nós buscamos ajuda de todos os lados, de um vizinho, de um parente, até mesmo do pastor ou de tantas outras pessoas. Não estou dizendo que isso é errado, mas por que não buscar a Deus? Por que não orar a Deus? A Bíblia, o nosso Senhor Jesus é o maior exemplo disso. Ele, nos momentos de dificuldade, ele buscava o Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer nos momentos de pressão é orar a Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que temos a nossa vontade. Jesus diz: Pai, se puder, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que eu quero dizer é que nos momentos de pressão nós somos tendenciosos a fazer a nossa própria vontade, da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, usando a razão, falando aquilo que não devia falar, mas a gente fala, agindo da maneira como não devia agir, mas a gente age. Temos a nossa vontade, mas Jesus nos ensina que nos momentos de pressão é melhor fazer a vontade de Deus. É melhor fazer a vontade de Deus. E a terceira coisa que eu aprendo com Jesus aqui é que existem 2 coisas que batalham: o espírito e a carne. E nos momentos de pressão, eles estão em constante batalha. O Senhor Jesus diz para os discípulos: vocês não conseguiram orar sequer por 1 hora comigo, vigiar por 1 hora comigo. Eu digo para vocês, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Eu disse lá no início, as pressões geram em nós tentações. Nós somos tentados nas pressões a agirmos de forma errada. E Jesus está dizendo: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Eu quero dizer para você que nos momentos de pressão, fique com aquilo que está sendo comunicado no seu espírito. Cuidado para não agir pela carne. E se você agir pela carne, você vai agir para um caminho de morte. Mas se você agir pelo espírito, você vai agir para um caminho de vida. Então nós podemos aprender isso com o Senhor Jesus. Podemos aprender isso com Deus. E o apóstolo Pedro, ele diz uma coisa interessante, eu queria encerrar com isso. Eu vou fazer um apelo para você nessa noite, que está nos ouvindo agora. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, da mesma maneira que Jesus lançou sobre Deus, lançou sobre o Pai, aquele momento de angústia, aquele momento de sofrimento, com a sua alma ao ponto de uma tristeza mortal, profundamente mortal, ele lançou sobre Deus. Eu quero dizer para você, você pode lançar esse momento de pressão sobre o Senhor. Esse fardo que está pesado,
você pode lançar para Deus agora. Talvez você está ouvindo essa mensagem nessa noite e tá pensando, nossa, essa mensagem é para mim porque eu estou sofrendo tanta coisa. E eu quero dizer para você, talvez a melhor coisa a você fazer agora é lançar a sua vida, mergulhar em Cristo, é entregar a sua vida para Jesus. Pastor, mas eu errei tanto. Quero dizer para você, todos nós erramos, todos nós pecamos. E a parte fundamental do Evangelho é o arrependimento, é a mudança de trajetória. E é isso que Deus quer para você nessa noite. Você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer trocar o fardo com Jesus, eu queria que você fizesse essa oração comigo. Você está aí do seu lado, do outro lado também e está pensando, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas por causa de tantas pressões eu acabei me desviando. Você também pode fazer essa oração comigo e entregar sua vida para Jesus. Então, se você está aí, pastor, como é que eu vou fazer? Eu posso fazer isso online? Você pode fazer online, porque Deus está te ouvindo. Depois, se você entregou sua vida pela primeira vez para Cristo através dessa mensagem, ou estava desviado e voltou para os caminhos do Senhor, escreve nos comentários, comunica conosco através do Facebook. Nós queremos te ajudar de alguma forma a caminhar com Cristo. A fazer com que você de alguma forma busque uma igreja, seja discipulado, se fortaleça, cresça no propósito de Deus para a sua vida. Amém? É isso que Deus tem para você. Então, se você quer fazer essa oração comigo, feche os teus olhos e diga juntamente comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi o teu evangelho, que são as boas notícias do reino de Deus. E eu ouvi que eu posso me arrepender dos meus pecados, porque o Senhor morreu na cruz por eles. E o Senhor, ao eu me arrepender, eu posso entregar a minha vida ao Senhor e fazer do Senhor, Senhor e Salvador da minha vida. Porque o Senhor naquela cruz morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Então eu entrego a minha vida a Ti e dedico agora toda a minha vida, todo o meu ser ao Senhor, reconhecendo que preciso de um Salvador. Me arrependo dos meus pecados, peço perdão por eles e entrego a Ti toda a minha vida, no nome de Jesus. Sou agora uma nova criatura, porque nasci de novo no Espírito. Amém? Se você fez essa oração, você é uma nova criatura, você agora está na família de Deus. Você agora pode ter uma experiência ainda maior com Deus. O Espírito Santo está habitando dentro de você agora, porque você se arrependeu dos seus pecados e porque Deus agora faz habitação em você. Se você fez essa oração, quer entrar em contato conosco, use as redes sociais, use aí os comentários, vá lá no Facebook na nossa página, escreva lá: pastor, ouvi essa mensagem e tocado por Deus a entregar minha vida para Jesus, o que eu preciso fazer agora? E nós vamos te ajudar em nome de Jesus. Então, eu quero que você, nesse momento de pressão, continue crendo que Deus ele é fiel e que você não vai ser tentado além do que você pode suportar. E Ele mesmo vai te dar as ferramentas que você precisa para você suportar todas essas pressões. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida através dessa palavra e continue firme, continue constante no Senhor, sempre abundante, sabendo que o trabalho do Senhor não é vão. Continue firme conosco. Os nossos irmãos da nossa eclésia esperam estar com vocês. Continue sendo fiéis naquilo que Deus colocou no coração de vocês, fiel nos dízimos, nas ofertas. Continuamos com a nossa igreja aberta, continuamos ajudando os irmãos, continuamos enfrentando toda essa pandemia, agora podendo nos reunir, mas continue firme. Eu amo a vida de vocês, que vocês tenham um início de semana abençoado e poderoso no nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até o próximo domingo com a palavra poderosa para o teu coração, em nome de Jesus. Amém.